Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu maior potencial. Seja muito bem-vinda, Cris. Hoje eu estou com a Cris Florentino, que é uma psicóloga, professora extraordinária no campo de constelação familiar, que sob a tutela de Bert Hellinger, fundador da metodologia, tem impactado vidas há mais de 20 anos. Com mais de 10 mil alunos em seus programas, Cris se destaca não apenas pela cura de traumas, pelo desbloqueio e da prosperidade, mas também por seu compromisso inabalável com a difusão dessa prática transformadora. Ela dedica sua carreira tanto à terapia quanto à formação de novos profissionais, compartilhando sabedoria e experiências adquiridas ao longo de uma jornada dedicada à constelação familiar. Cris, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu é que agradeço, Gabi. Eu adoro falar sobre esses assuntos e é um prazer muito grande estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra. Cris, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua história. Como que você chegou na constelação familiar? Sim. Bom, a primeira vez que eu participei de um grupo de constelação familiar, para muita gente que vai pela primeira vez a um grupo de constelação tem essa mesma sensação que eu tive. Para falar a verdade, eu não gostei muito. Eu achei muito estranho, eu não entendi nada, eu sou psicóloga, então a gente quer compreender um pouco, né, da abordagem, da técnica, e não se fala nada num trabalho de constelação a respeito da técnica, simplesmente a gente chega lá, aí os representantes, né, começam a atuar, e muito pouca fala, né? Então eu saí assim um pouco perdida e falei, bom, acho que essa abordagem aí não é para mim. Ok, depois de um ano, em um trabalho de supervisão de uma outra técnica que eu adoro fazer cursos, né? E eu sou uma também pesquisadora e estudiosa da consciência, e então fiz uma formação, na época era a dinâmica energética do psiquismo, e minha supervisora, num trabalho de supervisão, ela já tinha a formação de constelação, numa questão ali que eu tinha ativado, né, uma questão profunda, uma dor que eu tinha ativado, ela faz então um movimento de constelação familiar comigo, e eu entro então num lugar bem profundo da minha alma, e eu falei para ela, nossa, isso é constelação familiar? Isso também é constelação familiar? Ela falou, é. E foi aí que eu me interessei em fazer a formação. Na época, Bert Hellinger vinha para o Brasil, isso faz tempo, faz uns 20 anos, e eu comecei a fazer a minha formação então com Mimansa em São Paulo e, em seguida, as formações com Bert Hellinger e tantos outros. E foi incrível, porque naquela época eu já tinha, né, várias formações e sempre gosto de me trabalhar bastante, né, e os lugares em que a constelação me levou, né, foram lugares tão profundos, e a mudança que foi acontecendo na minha vida decorrente, as transformações que eu vivi durante a própria formação de constelação, foram tão incríveis. Claro que na época eu não imaginava que eu iria trabalhar com o método, muito menos formar pessoas, né? E é interessante porque o próprio Bert Hellinger também diz isso, né? Quando a gente vai fazer uma formação em alguma abordagem, né? Normalmente a gente vai para se trabalhar, a gente vai para conhecer e vai vivenciar no corpo, né? Experimentar aquilo no nosso desenvolvimento pessoal, que é tão importante, né? Então, um terapeuta, né? Ele precisa estar sempre se trabalhando, se renovando, se atualizando, para poder levar, né, as pessoas que trabalham com ele em lugares mais profundos, né? E então, normalmente a gente não pensa que a gente vai trabalhar com aquela metodologia. E foi assim com as constelações. Mas a transformação foi tão grande que eu falei, uau, eu preciso proporcionar isso para as pessoas, né? E foi assim, eu mal terminei a minha formação, já começaram a me pedir para abrir grupos de constelação. Naquela época ainda era mais novo no Brasil, então na minha cidade
Campinas devia ter 1 ou 2 pessoas que faziam, e rapidamente eu comecei a abrir grupos de constelação e nunca mais parei, né? E depois do meu primeiro grupo de constelação, eu sempre tive grupos de constelação há 20 anos, todos os meses eu continuo fazendo grupos de constelação e sempre com fila de espera e sempre muita gente querendo constelar. E num determinado momento, há uns 9 anos atrás, uma aluna fala: Cris, quando é que você vai dar uma formação? E é sempre assim, né? A gente sempre tem que passar os limites, né? A gente tem que sair, a gente vai chegando num lugar de conforto e aí alguém te convida para ultrapassar aquela linha, né, de conforto, para a gente ir para esse desconforto, gerar a novidade, né? E aí eu falei, nossa, mas como é que se dá um curso de constelação familiar? Porque é quase que você dá um curso de uma coisa invisível, né? Não é muito fácil nem trabalhar, explicar o que é, como que você vai dar um curso de constelação familiar? E eu comecei assim, a princípio eu falei, não, ainda não, e isso foi, né, amadurecendo dentro de mim 1 ano, e outros alunos pedindo, e outros alunos pedindo, e eu sempre entendo isso como, né, um chamado mesmo, para esse servir agora no mundo, a partir desse pedido que está se materializando ali na minha frente, e então falei, ok, vamos embora, vamos fazer a primeira turma de constelação familiar, e então foi assim que eu ingressei, comecei, então trabalho há 20 anos, mas faz 8 anos que eu formo, então, alunos nessa metodologia. Eu achei muito interessante você trazer essa questão do desconforto, porque a própria criação do podcast, ele foi de um lugar de trazer o desconforto. Não é? Exatamente, de ser empurrado. E quanto o desconforto, ele faz a gente crescer, né? Sim. Eu sei que hoje você trabalha com uma metodologia um pouquinho diferente da constelação familiar tradicional. Porém, eu queria entender um pouco o que é a constelação familiar propriamente dita e como que você está trabalhando hoje, qual que é a sua vertente, não sei se essa é a melhor palavra, né? Qual a maneira... Diferencial, O talvez. diferencial, exatamente. Tá. Bom, eu tive, né, essa graça de poder chegar nas constelações. Então, quando eu fui fazer a minha formação com o Bert Hellinger, ele já estava no momento dele, porque a constelação ela é viva, ele mesmo diz, né? Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele, inclusive, demorou 20 anos para escrever livros, porque ele falou, se eu escrever um livro, o conhecimento vai morrer, porque as pessoas vão pegar isso aqui e vão transformar isso numa regra fixa, né? E a gente sabe que isso aqui está em constante movimento, né? Então, uma abordagem, quando ela surge, né, de um primeiro impulso, e depois, à medida que o criador daquela abordagem vai usando a própria abordagem, ela vai se atualizando. E isso acontece em todas as áreas do conhecimento, né? E assim aconteceu com as constelações familiares. Quando elas nasceram muito fruto do trabalho que era feito na terapia familiar sistêmica, que vem, né, de bases do psicodrama, das esculturas familiares de Virginia Satir e também de vários outros psicólogos, psiquiatras que estudavam os fenômenos que acontecem nos grupos, na psicologia social e tudo mais. Então, a constelação familiar, ela surge nessa época e foi assim que Bert Hellinger a conheceu, porque ele não foi o criador das constelações familiares, muita gente não sabe disso, mas ele foi participar de uma constelação familiar como representante, né, num congresso de psicologia, inclusive, e com uma colega dele que já trabalhava, né, com a constelação familiar, e ele então fica impressionado quando ele representa, né, o pai de um garoto esquizofrênico, o que havia acontecido com ele naquela representação. Ele fica muito curioso e então ele começa, né, a estudar, a fazer cursos, né, e então ele começa a aplicar em seus grupos de dinâmicas de grupo, que ele já era bem conhecido na Alemanha naquela época, por ser um grande facilitador de dinâmicas de grupo. Então ele começa, né, a trabalhar com as constelações em suas
em seus encontros de dinâmicas de grupo. E ali a constelação ela continua crescendo, né? E Bert, então, através da observação de todos os fenômenos que iam acontecendo ali, então é um método que foi desenvolvido a partir da experiência, né, bastante empírico, e ele então foi criando, né, o diferencial daquelas constelações que aconteciam mais num nível terapêutico e psicodramático e talvez um pouco mais estruturadas do que fenomenológicas, que é o método que nós usamos dentro do trabalho das constelações familiares, né? E depois a gente pode até falar um pouquinho disso, porque isso é fundamental, porque é o método, né, que nós trabalhamos nas constelações. Bom, enfim, quando eu cheguei nas constelações, Bert Hellinger já tinha andado muito. E eu cheguei assim quando a constelação já estava bem madura, então eu cheguei na cereja do bolo das constelações. O que é uma grande ressonância com o meu caminho, porque eu venho da escola da meditação. Quando eu fiz psicologia, eu me apaixonei pelas abordagens humanistas, fenomenológicas e sistêmicas, porque tudo isso conversa muito, né, com a meditação. Eu gosto muito das abordagens transpessoais que incluem o transcendente dentro do trabalho de desenvolvimento pessoal, então é o corpo, né, é a mente, né, o sentir e o espírito. Então eu fico muito feliz, né, com essa abordagem e várias outras que estão surgindo agora, porque a gente está trazendo de novo a alma, né, o espírito, que não é espiritismo, a alma, o espírito para os nossos trabalhos no consultório, para os nossos trabalhos de grupo. E Bert Hellinger, então, já estava desenvolvendo as constelações do espírito, quando eu comecei a fazer a formação com ele. Ele, inclusive, lançou o livro naquela época, O Amor do Espírito, onde ele traz as constelações do espírito. E eu falei, nossa, isso aqui é a minha língua, né? Porque sabe quando casa e você fala, nossa, é o meu forte, eu vou poder usar o meu forte, que é esse estado, né, de transcendência, de meditação, a fenomenologia, né, dentro de um trabalho de grupo que eu sempre gostei. O meu forte na faculdade sempre foi dinâmicas de grupo também. Então, sabe quando une tudo numa mesma técnica? E eu fiquei absolutamente apaixonada pela técnica e por tudo que ela principalmente causou em mim, né? E então eu segui. Então muitos consteladores, porque não é fácil você trabalhar com a constelação do espírito, porque se ela já é de difícil compreensão, mesmo no nível clássico, imagine quando você vai para as constelações sem palavras, ou quase sem nenhuma palavra, né? Onde os temas são ocultos, onde os representantes também são ocultos, onde a gente, de fato, né, inclui o nível, né, do espírito. E então a ideia é que a gente possa alcançar esses níveis de consciência do mais alto amor possível. Então é nessa praia aí é nesse mar que eu navego, né, nas constelações do espírito. Que eu surfo. Cris, como é que é a técnica da constelação? Eu conheço um pouco, já eu sei, eu vou falar um pouquinho da tradicional, que é o que eu conheço. Você tem os bonecos ou você tem as pessoas que representam? Como é que é exatamente a constelação? Eu sei que a sua você fica mais silenciosa, né? Que você fica nessa questão do espírito. E na tradicional acho que fala um pouco mais, a pessoa que está conduzindo, ela intervém um pouco mais. É isso mesmo? É mais ou menos isso. Então, como que funciona a minha formação? A fase 1, ela é 100% online, e lá na fase 1, nós fazemos as constelações que a gente poderia chamar de mais clássicas, mas a gente já inclui vários elementos, né, da nova constelação. Então, as constelações do espírito nós também chamamos de nova constelação, né? Que é esse novo momento aí de Bert Hellinger, né, a nova constelação. E então, nós ensinamos o aluno, primeiro as bases teóricas. As bases teóricas
tanto de uma quanto de outra, são as mesmas. Então, a teoria em si não vai mudar. Então, tem lá, né, as leis do amor, as ordens do amor, que hoje nós chamamos de forças do amor, né? Porque de fato são forças quando você se sintoniza e se alinha com elas, mas isso já é bastante conhecido, o pessoal fala bastante das ordens do amor aí no YouTube, né? Eu sinto que eu posso contribuir falando de outras coisas, porque isso aí todo mundo já conhece. E então sim, né, elas continuam sendo bem importantes, mas quando a gente vai para as constelações do espírito, já vou chegar aí no bonequinho, quando a gente vai para as constelações do espírito, a gente traz uma outra força que nós batizamos, né, de quarta força. Então você tem a primeira, que é o pertencimento, a segunda, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, e você tem a hierarquia. A quarta força é a concordância, é o assentimento, é o sim para a realidade como ela é. Então, quando a gente vai para esse nível de consciência, que nós chamamos de, né, amor do espírito, constelações do espírito, essa força, ela se torna a mais importante. E se você estiver alinhado com essa força, as outras três naturalmente entrarão, né, em sintonia e equilíbrio dentro da sua vida. Então nós já não colocamos tanto o foco aqui, apesar de continuar sendo importante. Então nessa fase 1 a gente vai falar de tudo isso, vai estudar todas essas bases, né, vai aprofundar nisso e vai aprender a fazer as constelações no atendimento individual. Então eu vou ensinar o aluno a fazer constelações com os bonequinhos, e aí os representantes, na verdade, as âncoras, né? Porque o que são os bonequinhos? Ancoram partes de você, né? Ancoram aquela situação que você está vivendo, né? Então você pode ter um bonequinho para ancorar o seu tema, aquilo que você está querendo olhar, né? A partir de uma nova perspectiva, ter um novo olhar, ampliar o seu olhar a respeito daquele tema, que é algo que está te incomodando, que está te angustiando na vida. Então, você vai ter ali um bonequinho para o seu tema, você vai ter, então, os bonequinhos que podem estar relacionados com esse tema, e para fazer isso, tem um jeito, tem um método que nós ensinamos na fase 1. Então, você vai poder fazer isso com os bonequinhos, com papéis, na água. Então a gente tem aqueles bonequinhos que ficam flutuando na água, então a água se torna o campo, que é um jeito também muito legal de fazer. Você pode fazer com visualizações, que eu gosto bastante, o Bert Hellinger. Eu mesma vivi muitos processos com ele através de constelações na visualização, então eu também uso bastante. Uso visualizações como, por exemplo, bolhas, como bolhas de sabão. Então, o que a gente vai percebendo, Gabi, é que o jeito que você vai fazer a constelação, ou a âncora que você vai usar, na verdade não tem importância. O que é importante é você conhecer, né, a técnica que está por trás, que é o quê? O que essa técnica nos ajuda, que pode complementar muito o teu trabalho na sua terapia individual ou no seu trabalho de autoconhecimento, né? Muitas vezes nós vivemos situações na nossa vida que não começaram conosco, elas começaram muito antes de nós. O nosso corpo, ele é cenário para todas as memórias que aconteceram no nosso clã. Então, quando nós chegamos, né, quando nós encarnamos numa família, num clã, nós entramos numa sopa onde é uma sopa de memórias. E não dá para você falar assim, bom, essas memórias aqui eu não quero, e às vezes tem esse mal entendimento aí das constelações, né, onde a gente fala, olha, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, e eu vou ficar só com o meu pacotinho. Ou então, às vezes, a gente quer canalizar a água do rio, né? Então, a gente fala, não, eu quero ficar só com o fluxo bom do sistema, e pega essa parte aqui, ó, que não me tá interessa. contaminada, né? Tá contaminada, vamos desaguar isso para lá, né? Como se isso fosse possível, né?
mas não é possível. Então, o primeiro trabalho que a constelação nos convida é aceitar que você está nessa sopa e que os assuntos dessa sopa também são seus, né? Então, é essa concordância com a realidade que também vem muito do Tao, que o Bert Hellinger gostava, né? O taoísmo, influências também do budismo. Então, a gente vai vendo que, de certa forma, não é nada muito novo, mas é novo em que sentido? Quando a gente traz isso para um trabalho terapêutico. Então, esse assentimento é isso, é olhar para o seu clã e perceber que essas memórias, sim, te afetam e estão diretamente ligadas às principais dificuldades que você está vivendo aí na tua vida, os sintomas que você está tendo, e esses sintomas, essas dificuldades, elas são metáforas, né, para que você possa integrar aquilo que ficou inacabado no passado da sua família, no seu passado. Então, a constelação, ela acontece num nível pré-verbal, e quando a gente pensa isso usando como referência a neurociências ou desenvolvimento cerebral, a gente está falando do nosso pré-frontal, né? Então, nós temos 3 cérebros, o pré-frontal são todas aquelas experiências que nós vivemos mais ou menos até os 3 anos, na nossa biografia, e que a gente ainda não tem a memória madura, então a gente não lembra. Então são experiências intrauterinas e experiências quando a gente era muito pequenininho. E também experiências que aconteceram com nossa mãe, com nosso pai, com os nossos avós, bisavós. Então tudo isso está num nível de consciência pré-verbal, ou seja, antes da fala, antes da memória. Então, numa terapia mais convencional, no sentido de verbal, né, onde você vai conversar e você vai trabalhar um monte de coisas que são bem importantes e interessantes, né, não vai dar para você acessar, né? Então, a constelação, muitas vezes, aquilo que você não está dando conta de resolver ali, né? Ou você precisa de um outro olhar para complementar, né? Então, aí você pega aquele assunto, vai lá, faz uma constelação e muitas vezes você dá uma desovada nesse assunto seu aqui, que é um assunto que está ali recorrente. Então, a constelação, ela vem para trazer principalmente esse benefício de deixa eu ver aqui o que não vai dar para ver num processo de terapia verbal, né? E então, os representantes dentro de um trabalho, então os representantes podem ser pessoas, ou os representantes podem ser essas âncoras, como eu disse, né? Para representar essas memórias. E aí, então, a gente vai criar um relacionamento com essas memórias, vai deixar que elas possam ser integradas através de nós, né? Então, a cura que vai acontecendo no nosso corpo também é a cura que vai acontecendo nesse sistema familiar que está em cada célula do seu corpo, não está fora de você, mas o seu corpo é sempre cenário para tudo isso que já aconteceu no passado, né? Então é uma ferramenta complementar a um trabalho, né, de um autoconhecimento que você faz, né, mas que muitas vezes você não tem acesso, né, a parte dessas memórias mesmo. E como que você acessa esse campo exatamente? Porque é um campo, né, que você entra em acesso. É um processo meditativo? O que é exatamente? Como que consegue ter acesso a isso? Nossa, que bom que você fez essa pergunta, porque como que acessa? Muita gente, né, olha para isso como se fosse nossa, a pessoa precisa ter algum poder mágico, a pessoa precisa ser médium, a pessoa precisa ter uma super sensibilidade, a pessoa precisa ser muito intuitiva, a pessoa E é tão simples. É muito simples e muito mais fácil do que as pessoas imaginam e não tem nada de místico, esotérico, espiritual nisso não, né? Que é o trabalho da representação numa constelação familiar. Por quê? Porque a constelação
ela é basicamente uma terapia corporal. E tudo o que acontece é via corpo. O corpo é o cenário e também é o canal, né? Então, não é um canal no sentido de incorporação, tá? Mas é um canal de acesso. E muito parecido com as formas que a gente trabalha hoje nas terapias de trauma, né? Também no trabalho de focalização do Gendelin, né? Onde a gente vai aprender a acessar e ampliar a inteligência natural do nosso corpo. Então, a gente vai ampliar a nossa percepção corporal. Então, você mesma, a gente estava conversando ali um pouquinho, você estava falando que você é bem sensível, Sim. né? Então, você estava falando assim, muitas vezes eu chego num lugar e eu percebo no meu corpo, eu percebo como é que está a energia, o que é que tem ali. Então, isso que você sente, qualquer pessoa pode sentir e muitas pessoas também sentem. Porque nós temos essa capacidade e ela é natural do ser humano. Então, tem um biólogo que estuda muito isso, que é o Sheldrake, e ele fala que nós temos uma mente estendida. E a gente tem, né, a gente muitas vezes pensa que a mente está aqui dentro dessa coisa dura, né? Mas a nossa mente, ela é muito maior e ela chega, ela tem um alcance. As mães com os seus filhos, ou quem tem cachorro sabe muito bem disso, né? Como a mente, ela vai, ela atravessa o corpo, né? E muitas vezes a gente chega dentro de um ambiente e a gente não se sente muito bem. Ou a gente encontra com uma pessoa e a mesma coisa acontece. A gente fala, nossa, que estranho, né? A gente entra dentro de um templo e a gente sente uma expansão e relaxa, né? Então todos nós, na verdade, fazemos isso o tempo todo. Só que lá nas constelações a gente vai prestar um pouco mais de atenção, porque na vida a gente não presta atenção. Ou seja, a gente vai praticar estar presente. Então, um bom constelador, ele precisa, né, pelo menos fazer ali um pouquinho de mindfulness, ele precisa praticar um pouco essa presença, que é estar presente no corpo, prestando atenção no corpo. E à medida que você vai prestando atenção no corpo, outra coisa que a gente aprende muito no trabalho das constelações, que vem muito da bioenergética também, é o enraizamento. Você precisa ter grounding, né? Então, tá enraizado. Então, sentir as raízes saindo da planta dos pés, as pernas firmes, né? Para que você possa dar conta, né, de perceber o constelador, aqui estou falando do constelador, perceber, né, o que está acontecendo ali naquele ambiente como um todo, né? Então, como que a gente faz para acessar? Praticando a presença, né? E se abrindo para esse lugar que muitas vezes ficou divorciado na maioria de nós, né? Por conta do cientificismo, por conta do mecanicismo, por conta do penso logo existo, do Descartes, a gente meio que divorciou a cabeça do resto do corpo. Então, o trabalho das constelações e das novas terapias de trauma, né, das terapias todas inovadoras, gente, espera aí, vamos trazer de novo o sentir para a terapia, vamos trazer a sensação corporal, a gente precisa trazer o corpo, porque é no corpo que todas as memórias estão guardadas, aquelas que aconteceram na sua biografia e também as transgeracionais. Então, a gente aprende a acessar o corpo, simples assim. E quem faz esse acesso é o terapeuta, que está conduzindo? Não só o terapeuta. O terapeuta, claro, né? Então, acabei de vir agora da fase 2 com os meus alunos. Então, na fase 1, eles ganham o certificado para fazerem a constelação individual. Depois a gente tem a fase de supervisão e aí vamos para a fase 2, onde a gente fica numa imersão trabalhando o corpo, né? E aí a gente então vai ficar bom, né, em ensinar os nossos clientes a também aumentarem o nível deles de vivência corporal. Então, isso também é um diferencial do meu trabalho, porque como eu também tenho essas formações de bioenergética, a dinâmica energética do psiquismo, o próprio psicodrama, né? O que acontece é que a gente sabe que, assim,
e a todas as formações de trauma, a gente precisa incluir o corpo. Então, no passado, entre aspas, porque ainda acontece muito dessa forma, era o constelador que sentia tudo, né, pelo cliente. E aí o que acontecia? O cliente ficava numa posição passiva, né? Deixa eu ver, então, o que está acontecendo. E o terapeuta ficava numa posição muito grande, como aquele que sabe mais de mim do que eu mesmo. Aquele que vai poder me dar respostas, porque olha, ele consegue sentir lá no corpo dele, né? Como se fosse, sabe, uma coisa assim de você ter um certo poder. Mas a gente, talvez, né, naquela época acabou, né, se tornando isso, mas a forma que eu ensino os meus alunos é que a gente precisa ensinar o nosso cliente a sentir. E quem é o dono da constelação é ele. E quem vai dar sentido a tudo que está acontecendo ali é ele. Então, nós, né, terapeutas, nós vamos ficar bem regulados, né, que é uma palavra que a gente usa nas terapias de trauma, que é assim, centrado, Bert Hellinger. Nós vamos ficar centrados, nós vamos ficar em grounding, acompanhando esse cliente para que ele chegue, para que ele sinta. Então, por exemplo, mas como, Cris? Vai mexer os bonequinhos? Essa era uma pergunta que você leu meu pensamento. Não precisei nem perguntar. Quem que vai mexer os bonequinhos? Aí já tá entrando no meu campo. Isso mesmo, ela já chega ali. E então, como que a gente faz? Como que eu trabalho, né? Ensino os meus alunos. Bom, o cliente aqui no nosso trabalho, ele precisa ter ele é o protagonista, né? Então ele precisa também trabalhar, vamos dizer assim, né? Ele vai precisar entrar, porque não dá para o terapeuta integrar um trauma pelo seu cliente. Você já pensou isso? Como que eu vou integrar o seu trauma? Não tem como. Então é impossível, né? Então o que acontece? Eu vou precisar te ajudar a entrar em contato com as memórias que estão aí no seu corpo. Portanto, quando a gente está no atendimento individual, porque quando está no grupo é muito mais fácil, mas quando a gente está no atendimento individual, e isso foi uma adaptação do trabalho das constelações, porque originalmente ela acontece em grupo, né? Mas a gente também consegue fazer muitas coisas num atendimento individual e também vai preparando, né, o terapeuta para fazer constelações em grupo e o cliente para ir para uma constelação num grupo. Então a gente vai fazendo os movimentos, né, essenciais dentro de um trabalho individual. Então, vamos imaginar que você vem fazer uma constelação comigo, você tem um tema. E aí você me diz, Cris, o meu tema é abundância financeira. Uhum. Aí você pode dizer assim, nossa, eu não sei o que acontece, porque eu faço, mas parece que a coisa não anda, né? O dinheiro não chega, ou o dinheiro chega, mas é um esforço que eu tenho que fazer. Bom, então quando o cliente chega com esse tema, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para ele fechar um pouquinho os olhos e perceber onde que esse tema está no corpo dele. Então, a gente chama isso de focalização, né? Então, ele chegar naquele sentir daquela ideia que ele tem que é o problema dele, né? Então, a gente só vai conseguir acessar a memória se ele for lá, né, para dentro do corpo dele. Toda a constelação, ela não acontece fora, ela acontece dentro da pessoa, né? Então, vamos lá. Aí a pessoa fala, quando eu penso nesse tema, imediatamente a minha barriga fica fria e a minha garganta fecha. Isso. E quando você vai e coloca toda a sua atenção, veja que é puro mindfulness, né? Coloca toda a sua atenção na sua garganta, amplia essa sensação na sua garganta, o que acontece? E aí ele vai lá, respira, leva a consciência, porque a consciência ela fica pairando, né? Então a gente vai colocar a consciência para dentro do corpo, como uma pedrinha que você joga a consciência, uma pedrinha,
num lago que vai em círculos, né? Então a consciência ela vai descendo e fazendo um diagnóstico aí no seu corpo, né? Vai construindo algo que a princípio você não sabe muito bem o que é e nem onde vai dar, e muitas vezes você nem sabe nomear aquele sentimento que vai se construindo na medida que a experiência vai acontecendo. Então, ok, então eu tenho aqui a garganta. Ai, e quando você então coloca toda a sua atenção aí na sua garganta, o que vai acontecendo? Nossa, vai me dando uma angústia. Aonde? Aqui no meu peito vai fechando. E se você coloca uma lupa aí, né, e amplia essa sensação no seu peito, o que acontece? Aí a pessoa começa a chorar, né, e a gente fala, uau, pronto, a constelação já começou, né, porque ela está indo para as memórias que estão no corpo dela e que a gente não sabe se é dela, se é da mãe dela, se é da avó, não importa, porque o nosso paradigma é da incerteza. E memórias são implícitas, então, mesmo a gente não sabendo de onde vem e de quem é, não significa que não vá funcionar, né? Funciona, porque se você sente, você já está colocando aquilo em fluxo, né? Então, ok, aí a pessoa vai e fala, é aqui. Pronto, então agora escolhe um representante para representar isso, percebe? Então veja como de uma ideia do seu ponto lá, a escassez financeira, você chegou aqui. E aí você escolhe um representante. Então agora o que você faz com o representante? Você vai ancorar quem é o representante, é você. É essa angústia, você ancora ali. Pronto, ancorou. E agora os outros elementos, né? Como que a gente faz para colocar num atendimento individual? O principal já está lá. Agora a gente quer saber, né, essa angústia vem de quem? Aí, agora, nesse momento da constelação, a gente pode continuar de muitas formas diferentes. Então, por exemplo, se a gente for fazer com os papeizinhos, então eu posso pedir para a pessoa, escreve no papel o nome do seu pai, escreve no papel o nome da sua mãe. Fecha o papelzinho, você não vai saber quem é quem, e aí você escolhe um dos dois, né? Coloca no seu corpo e percebe o que acontece com o seu corpo. De novo. Nossa, quando eu ponho esse papel, eu sinto tararãs, tararãs, tararãs. E muitas vezes aquilo que a pessoa está sentindo não tem nada a ver com aquela angústia no peito. Ok, então tiro o papelzinho, eu anoto o que a pessoa sentiu, tiro o papelzinho, coloco o papelzinho aqui. Vamos para o outro papelzinho agora, que a pessoa não sabe quem é. Pega lá e eu anoto papel 1, papel 2 e tal. E aí vem imediatamente aquela angústia. Aquela que eu tinha sentido vem de novo. É muito parecido a sensação. E quem está me dizendo isso não é o terapeuta, é o meu corpo. Então você percebe que assim é muito mais autorresponsável, muito mais autônomo. E quem é que vai dirigindo a constelação é o próprio cliente. E ele é ativo no processo o tempo todo. E então ele sente aquilo e fala, nossa, estou sentindo aquela angústia. Ela já começa a querer saber quem que é aquele papelzinho, né? Muitas Minha vezes, mãe, meu pai, né? Que é. E aí, claro que eu estou fazendo uma introdução, sim, porque muitas vezes a gente vai colocar a avó, vai colocar o avô, mas é assim que a gente vai determinando os elementos. Então, a pessoa vai sentindo tudo no corpo, e aí ela, se você estiver fazendo com um bonequinho, escolha um bonequinho, então, para essa sensação. Escolha um bonequinho agora para essa sensação. Ou seja, todos os representantes que fazem parte daquele tema e que aparecem no corpo, quem decide e quem define esses elementos é o próprio cliente a partir da vivência corporal. Ok, então essa é a primeira parte da constelação, e aí quando ele percebe que aquilo que ele sente é igualzinho o que o avô ou o que o pai sente, né? Ele já começa a chorar. É impressionante. Ele fala, uau, né? Pronto. Então, ele fala, e aí eu pergunto, o que aconteceu na história do seu pai? O que aconteceu na história do seu avô? Nossa, o meu avô, ele perdeu tudo. O meu avô, ele tinha uma fábrica, mas pegou fogo. E aí
ele não teve dinheiro para indenizar todos os funcionários que morreram ou ficaram desamparados, ou famílias desamparadas, então ficou aquela memória no sistema e muitas vezes a gente está conectados a isso e não percebe conscientemente, mas o nosso corpo percebe. E aí vem a segunda parte da constelação, que é a parte da solução, de reconciliar, né? E que aí tudo isso a gente aprende na formação como faz. Mas te dizendo isso, né, eu já te conto desse grande diferencial do meu trabalho, por conta também de todas essas formações que eu tenho, e como a constelação ela fica muito mais, ela fica muito mais, como é que fala quando a pessoa é a autora da constelação dela? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Ela assina lá, essa constelação é minha. Quer dizer, não foi o terapeuta que... o terapeuta não é um oráculo, a constelação não é um oráculo, né? Não, mas ele vivenciou todos aqueles personagens e é uma constelação, portanto, bastante liberadora, né? E que com uma sessão você pode, de fato, permitir que o fluxo de vida, né, naquele assunto volte, né, a pulsar muito mais forte. Você, na verdade, eu achei interessante que você trouxe essa questão da história, né? Não sei se é verdadeira, fictícia, mas do personagem que falou que o avô perdeu alguma coisa. Então também chega a ser meio que uma fidelidade que ele tem com aquela família, né? Tem meio quebrado isso, né? Então... Isso faz parte de toda aquela parte teórica que eu te falei, né? Que a gente vê na fase 1 e a gente vai entender como que inclusive isso nem foi Bert Hellinger que trazia, já era um estudo do Nagy, que é um autor que já trabalhava com terapia familiar, e ele, inclusive, é o criador desse nome, né? Lealdades Invisíveis, ou Fidelidades Invisíveis, em que ele fala, né, que todos nós nascemos, então, num clã, né, e todo ser humano tem uma necessidade, que é uma necessidade bem arcaica e primária, porque somos seres mamíferos e gregários, né, então nós temos uma necessidade de pertencer a um bando, né, nós temos essa necessidade que aí vem aqui do nosso, né, cérebro mamífero, o mamífero límbico das relações, nós temos necessidade de pertencer a um bando. E então, e daí que vem o pertencimento, né? Então nós temos essa necessidade, e porque nós fomos acolhidos num clã, num bando, nós somos tão gratos que nós, então, inconscientemente, a gente fala assim, bom, gente, então tá bom, já que vocês abriram a porta aqui para eu chegar, né? Divide aí, né? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu trabalho? Quais são as contas para pagar aqui desse clã que eu vou ajudar vocês a pagarem? Então, esse é um movimento que todos nós fazemos e nós acabamos, né, por conta desse amor, que é um amor instintivo, é um amor sacrificial da nossa criança. Toda criança, ela ama os pais. Bert Hellinger fala, é um amor tão grande, né, que as crianças elas são capazes de morrer pelos pais, de se sacrificar pelos pais, né? Então, quando nós somos pequenininhos, nós fazemos, né, esses acordos, né, de mamãe, pode deixar que eu resolvo para você. Papai, eu no seu lugar. Eu como você ou eu por você. Todos nós fazemos isso, né? E dentro de um trabalho de constelação, rapidamente você consegue perceber isso e voltar para o seu lugar de filho. Então, também é um trabalho de transicionar de um amor imaturo para um amor maduro, né? Porque eu posso continuar pertencendo a esse clã sem precisar, né, estar fora de lugar, querendo salvar todo mundo e sendo fiel a todas as tragédias que aconteceram ali. Ao mesmo tempo, isso não é fácil de compreender, ao mesmo tempo eu faço parte da sopa. Então, essa é a história do meu clã. Então, é como um cachorrinho que a gente tem.
Vamos pensar um clã que tem muita depressão. Então, o clã tem muita depressão. Significa que, então, nesse clã tem o cachorrinho da depressão. Sim. Né? Agora, apesar de eu fazer parte dessa sopa, e então o cachorrinho da depressão de vez em quando me visitar, né? Não dá para eu falar, bom, eu tenho depressão, fiquei sabendo de um trabalho aí de constelação, então eu vou lá, porque falam que resolve depressão. Aí eu vou lá fazer a constelação e falo assim, aí eu percebo lá que a depressão vem da minha bisavó, da minha avó, da minha... Né? Essa semana mesmo a gente trabalhou um caso assim. Então é um clã com depressão, por quê? Porque a avó morreu quando a mãe tinha 1 ano de idade. Então, amor interrompido, né? Um trauma de apego que a gente fala. E então, ficou ali um corte no vínculo e normalmente está muito associado, né? Pode causar a depressão, é uma das causas da depressão. Bom, então, a filha, que é minha aluna, ela tem uma tendência à depressão. Então, vira e mexe esse cachorrinho da depressão vem visitá-la. Então, veja, não dá para você ir lá fazer uma constelação e falar, mãe, essa depressão aqui é sua, tó. Ai, que bom, agora eu não tenho mais depressão. Eu devolvo a depressão para você, né? Então, isso não é possível. E isso que as pessoas ficam fantasiando com a constelação, e isso virou moda, né? Vamos devolver todas as coisas que eu não... Por quê? Porque eu fico canalizando, só quero a água limpa do rio, do sistema, né? Não dá para fazer isso. Então, é assim, bom, ok, a gente faz parte, né, dessa sopa, então, de vez em quando esse cachorrinho vem aqui e eu vou aprender a lidar com isso. Agora, eu não preciso carregar a depressão da minha mãe. Eu não preciso carregar a história da minha mãe, porque foi ela que perdeu a mãe com 1 ano. Eu, com um ano, não perdi minha mãe estava lá. Então, sim, eu posso devolver para minha mãe a história dela. Falar, mãe, né, a tua história de corte de vínculo com a sua mãe, de fato, ela é sua, né? Agora, esse assunto pertence a essa sopa aqui. Então, quando ele me visitar, né, eu também vou olhar para ele. Mas, normalmente, o que a gente faz é ficar carregando todas essas histórias que vão pesando demais. E aí eu entro nesses transes sem perceber, eu entro no transe por hábito mesmo, porque esse campo de informações, ele é um campo de hábito, né? Então a gente fica no transe e fica habituado a sentir tristeza, por exemplo, né? Que é outra coisa que eu falo muito nas constelações. Muitas vezes a gente faz a constelação, mas a gente precisa trabalhar agora o hábito. Por isso que a terapia sempre nos ajuda, é um complemento, porque aí a terapia vai me ajudar a trabalhar esse hábito, né? Cris, quando você trabalha em grupo, nesse caso a pessoa não fica tão, de certa forma, autoral, né, daquela situação quando me corrija se eu estiver errada, né, quando é uma individual, porque tem pessoas que estão representando aqueles bonequinhos ou aqueles papeizinhos. Como é que essas pessoas que estão representando, elas não interferem naquele campo, elas entram naquilo e só sirvam como para representar, né? Porque ela vai ter, o corpo dela vai se movimentar e dentro daquele movimento você vai ler, né? O terapeuta lê. Como que ela faz para não intervir, não ser dela e ser de quem realmente está sendo trabalhado? Isso, ótima pergunta também. Então, esse é outro ajuste que a gente precisa fazer, porque o terapeuta não lê. Ele não interpreta, ele não dá sentido, ele está ali acompanhando. Quem dá sentido é o cliente. Então a constelação, de novo, acontece dentro do cliente, né? Então o corpo dele é cenário e o que vai acontecer com os representantes é que a dinâmica é diferente da dos papeizinhos, então dá menos trabalho, porque
os representantes vão entrar ali e ele não vai precisar sentir um por um. Então eu sempre digo, quando o tema é muito forte, a constelação é muito complexa, é sempre bom fazer com um grupo de pessoas, né? Porque as pessoas ajudam demais. Bom, e então como fazer? Primeiro, a gente começa igual. O cliente, dentro de uma constelação em grupo, ele vai entrar em contato com o tema dele no corpo. Sempre a gente começa assim. O tema é oculto. Ele não vai contar, ninguém está sabendo o que ele está trabalhando. E aí está todo mundo já aberto, né? É um trabalho muito bonito, porque é um trabalho muito fraterno, onde todo mundo que está ali para te ajudar, né? Está ali para servir. E a gente sabe, né, que quando a gente está nesse lugar do servir, e a gente se esvazia, porque é isso que o representante faz, e isso faz parte do método fenomenológico, você vai se esvaziar para permitir, né, que algo preencha você, ou seja, aquelas memórias, aquelas informações daquele sistema. Então o cliente ele começa a entrar em contato via corpo, ou seja, ele começa a ativar o tema dele, ele começa a ligar o tema dele. Então a gente vai sintonizar na estação do tema do cliente. E todos nós, então, ali naquela constelação, começamos a sintonizar naquela frequência, né, daquele assunto. E então eu peço para entrar, ele também não escolhe, então nas novas constelações não escolhe mais, não chega lá, não, né, não olha, pergunta, nada, ele continua ali, centrado, enraizado, sentindo, e aí o próprio grupo, né, a pessoa que sentir que vai representá-lo entra, e depois entra o tema dele no campo. E eu o tempo todo não estou preocupada tanto com a constelação fora, porque eu sei que a constelação está acontecendo dentro dele e o que está acontecendo ali fora são só âncoras para aquilo que está precisando brotar naquele inconsciente ali, coletivo, que não está dando para ele acessar de uma forma explícita, né? Então começa a aparecer. E à medida que isso vai aparecendo, a cena vai brotando, é como uma obra de arte, para mim é como uma obra de arte. Uma cena começa a se formar. E essa cena que vai se formando, então primeiro ele vê a relação dele, porque é alguém representando ele mesmo, isso já tem um poder, porque a gente conhece só uma parte de nós mesmos. Então quando alguém, e a constelação ela é muito rápida porque ela trabalha além das resistências, então aquilo ali que você fica assim, fica aqui atrás, né, e você não acha que não é você. ali não tem jeito, ali vai aparecer, né, então você vai ver aquela parte, desde que você também não tenha muita resistência, porque ainda bem que eu praticamente não atraio clientes assim, os meus clientes são muito abertos, então eles olham para eles mesmos ali, eles olham para o tema e eles falam, nossa, é exatamente isso, é assim que eu me sinto. E aí o tema está ali, né? Então você me perguntou, como é que você sabe se aquilo lá tem a ver de fato com o cliente, né? Ou como que você faz para ler? Então, quem vai me contar isso é o cliente. E eu o tempo todo, tá fazendo sentido para você? Que sentido? Não pode ser um sentido mental. Eu já aviso sempre isso no começo do trabalho e sempre faço uma meditação para a gente introduzir, para preparar todo mundo para o trabalho, né? Então, tá fazendo sentido? Eu tô vendo, porque eu tô percebendo o corpo dele. E às vezes ele já começa a tremer e já começa a acessar um trauma. E enquanto ele está ali vivendo aquela experiência, entra um, e aí entra outro, e um deita no chão, e o outro. E tudo isso acontece de uma forma silenciosa e uma linda, então, escultura é formada ali. Então, a realidade se mostra, mas como a fenomenologia diz, né? A realidade ela nunca se mostra de uma vez e por inteiro, ela vai se mostrando aos poucos, né? Então surge ali então um aspecto daquela realidade e nós como consteladores e o próprio cliente
né, vai olhar para aquela realidade como sagrada, como algo sagrado. E como que a gente lida com essa realidade? Eu estou te falando das constelações do espírito. Como que a gente lida com essa realidade? A gente não vai tentar conhecê-la no sentido mental, lê-la, interpretá-la. A gente não vai pegar a realidade como um objeto de conhecimento, porque se a gente faz isso, a gente se coloca acima da realidade. E a gente precisa se relacionar com a realidade como pequenos, porque a realidade é grande e eu sou pequena. Então, a primeira prática em relação à realidade é a rendição. Eu me rendo ao que quer que surja aqui, né, e me relaciono com isso, eu deixo isso me tocar. Mas para isso eu vou ter que estar um pouco esvaziado das minhas ideias, das minhas interpretações, daquilo que eu gostaria que fosse, e ficar, né, muitas vezes fazendo relações mentais. Então, eu me esvazio, e como você vai num museu e você deixa uma obra de arte te impressionar, né? Você fica olhando e você vai deixando aquilo te impressionar, então é isso que acontece. Aquilo vai mexendo com você, mas você não sabe quem é, quando começou, que geração foi, exatamente o que aconteceu, porque ela é multidimensional, né? A própria terapia familiar na época já era multidimensional, no sentido de a gente não sabe em que geração aquilo aconteceu. Então, é assim que vai acontecendo, né? Num segundo momento, você vai trabalhar, principalmente o constelador, a coragem, porque é preciso ter coragem para ver qualquer coisa. Às vezes são cenas difíceis que aparecem ali, mas como a gente não faz mais psicodramática nem catárticas constelações, então eu vou ensinando os meus representantes, os meus alunos, que para saber a temperatura da água da piscina, não precisa mergulhar na piscina de corpo inteiro. Você pode colocar o seu dedo e já saber se a água está fria, está morna, está quente. Então, o representante, ele também vai fazer essa representação de uma forma mais centrada, captando o que o corpo dele, né, precisa captar, que é importante para aquela constelação, mas sem berrar, sem gritar, sem ficar fazendo, né, entrando em nenhuma catarse. Então eu trabalho muito sabe Tai Chi? Sim, o movimento da alma é lento, o movimento do espírito é lento, então, e eu gosto sempre de colocar aquela música de fundo. Então, na verdade, as novas constelações, elas se parecem muito com uma meditação, elas são muito mais leves. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Vou fazer uma constelação e vai. Então não precisa ter medo. Esse tipo de constelação, ela é um presente assim, de puro amor, né? Porque a realidade, se ela é respeitada, ela se mostra para você de uma forma tão sagrada e tão linda, né? E nas novas constelações, para diferenciar um pouco lá do nosso começo, nós não mexemos na realidade. Então, nós não mexemos nos representantes, por exemplo, no sentido de, se eu estou vendo que a minha mãe está deitada ali no chão, porque minha mãe tinha depressão, eu não vou querer levantar minha mãe do chão, porque se ela ficar melhor, talvez a minha vida fique melhor. Porque se a minha mãe estiver mais conectada com a vida, talvez então, sabe? Sim. Ou se o meu tema, que é a abundância, de repente ele está ali olhando para a morte, eu não vou lá mexer nele e falar, olha para lá, ou olha para quem está representando a abundância, porque é exatamente isso que a gente não faz, né, nesse novo modelo de trabalho. Essa é a pura fenomenologia. Nós olhamos para a realidade e porque nós concordamos com ela exatamente como ela é que ela pode mudar. Então, a mudança, ela é de postura, é uma mudança interna de você concordar com o que quer que se apresente ali. E quando você faz isso,
a mágica acontece? Vou te fazer várias perguntas. Mas quando você vê essa realidade, se você tá, pelo que eu entendi, você tá numa posição onde vocês estão visualizando aquela realidade, você está vendo aquilo, não tá tendo tanta intervenção. Isso. Então é mais, né, de, como você falou, observar uma obra, né, um acontecimento ali. A pessoa que trouxe esse tema, que foi trabalhado, ela sabe o que está acontecendo, porque isso pode ser de vidas passadas dela, desculpa, vidas passadas, de gerações passadas. Ela consegue se conectar com aquilo? Então, a mente dela não, mas o corpo sim. Porque como as memórias estão no corpo, isso que é maravilhoso. Para mim, a constelação, ela é uma ferramenta, tecnologia de ponta no universo da ajuda, porque é muito rápida. Por que ela é muito rápida? Porque as memórias estão no corpo. Então, ela fica chorando, mas ela nem sabe por quê. Ela fala, nossa, é exatamente isso. Mas ela não vai saber explicar. Que foi o que eu senti quando eu fui a primeira vez numa constelação, que eu falei, gente, nossa, o que foi isso, né? Não entendi nada, porque não é um trabalho mental. Mas como nós não estamos acostumados com esse tipo de ferramenta, então, muitas vezes, né? Por isso que eu digo, constelação não é para todos. Não é. Apesar da gente ter o projeto social Constelação para Todos, esse projeto social é para todos que querem fazer constelação e não tem grana para pagar, porque é um trabalho caro. Sim. Por que ele é caro? Porque, caro assim, né? Normalmente ele custa mais do que uma sessão de terapia, porque ele equivale a muitas sessões de terapia. Se for um trabalho em grupo que ainda você tem que mobilizar um monte de pessoas e sala e tudo, né? Então, de fato, ele tem um custo maior. Mas o fluxo de vida que é lançado numa constelação, por quê? Porque ela acontece no teu corpo. Então, de fato, o cliente ele não vai saber com a cabeça. Às vezes, fica claro alguns pontos daquela constelação, porque depende do nível da constelação. Então, vamos pensar na famosa metáfora da cebola, né? Sim, em que casca da cebola você tá. E quanto mais você aprofunda na casca da cebola, mais as memórias serão implícitas. Então, quando você tá nas camadas mais superficiais, você sabe que é sua mãe. E você sabe que é sua avó que tá deitada ali. E tá tudo bem. E é importante, aquela cena é aquela mesma e você precisa exatamente saber daquilo. E aí você vai descascando, você vai tendo, quanto mais você aprofunda, menos informações você tem, até que você vai chegar em níveis que você não vai saber nada, mas você vai sentir tudo. Ai, que incrível! Nossa senhora, quero muito fazer o curso. Olha, não sei se vai vender para alguém, mas para mim já vendeu. Nossa, muito incrível. E o que você faz depois com tantas essas informações, quando, né, como esse cliente leva isso adiante porque ele movimentou ali o campo, mas a constelação ele faz de novo? Ele leva isso para uma terapia? Então, esse tipo de constelação, o que você faz depois com tanta informação? Nada, porque você nem tem informação. Você só sente. Informação. Vai chegar na sua terapia, olha, eu fiz uma constelação. Tá, e o que aconteceu? Não sei. Eu só chorei, senti isso. Então, quando você... Isso é maravilhoso, né? Porque o terapeuta, por isso que eu tenho o curso de trauma para consteladores, que é um curso curto, né, de 4 sextas-feiras à tarde, para o constelador aprender as ferramentas básicas para exatamente ajudar o cliente a manejar, né, o seu trauma, e o próprio terapeuta aprender ferramentas para manejar o trauma dos representantes e também dos clientes. Porque muitas vezes os representantes acessam traumas, né? Enfim, então quando você libera seus traumas, não sobrou conteúdo para você trabalhar na sua terapia. O seu terapeuta vai falar, nossa, o que aconteceu com você? Vamos para o próximo assunto. Então, esse tipo de constelação, que ela é feita nesse nível, não fica resquício para você trabalhar na sua terapia. Agora,
muitas vezes vai ficar claro na constelação que parte daquele assunto foi resolvido ali e outra parte precisa continuar na terapia. Por exemplo, uma constelação que a gente fez ontem. Foi muito liberadora para a cliente, porque ela percebeu que ela já não estava mais num lugar que a mente dela achou que ela estivesse. Então, a constelação mostrou lindamente como ela já tinha, e ela mesma falou, nossa, eu já fiz tantos trabalhos, então, de fato, a representante dela não estava mais ali. Mas estava num outro lugar, por exemplo, que era o medo. Estava com muito medo daquele passado, né? Então, eu coloquei uma representante para o medo, para ela, então, começar a olhar para esse medo. E foi ficando claro que o medo na vida dela se tornou um hábito. E que, então, nós trabalhamos esse medo ali, né? Ele foi trabalhado, mas como ele é um hábito, e na constelação ficou claro como ela ia para ali sem que houvesse já mais nenhuma razão para isso, ficou claro na própria constelação que ela precisava continuar aquele assunto na terapia. Por exemplo, você vai constelar o seu vício de cigarro. Então, eu quero constelar o meu vício de cigarro. Ok, vamos colocar um representante para você, um representante para o seu vício e vamos ver para onde é que o representante do vício vai nos levar enquanto você vai sentindo tudo no corpo e todo mundo está sentindo. Ok, trabalhamos lindamente, vícios normalmente a gente vai lá para a linhagem do pai e tem muitas vezes a ver com dificuldade de tomar o pai, né? Na maioria das vezes, mas eu também não gosto muito dessas definições de isso é aquilo, porque senão você perde de vista a fenomenologia e a dúvida fenomenológica é algo que a gente tem que praticar muito nas constelações e assim, ok, existe uma orientação que vício está conectado com o pai, mas a gente também está aberto para outras possibilidades o tempo todo, né? Mas vamos então imaginar quem foi lá e você fez a reconexão com seu pai e se reconectou com a força do seu pai. Ok, esse assunto está ok. E agora o hábito de fumar? Aí você tem que ir para terapia. Porque você tem o hábito, né? Você tem o hábito, então por isso que os trabalhos são complementares, uma coisa não substitui a outra, e é importante que a gente possa trabalhar isso, porque muitas vezes você vai lá, fica trabalhando as suas crenças e o hábito, mas você não trabalhou aquilo ali que você precisava trabalhar, que é transgeracional. E aí vai dificultar também o trabalho aqui, a terapia vai conseguir ir até um ponto, mas não vai avançar. Então, um trabalho vai ajudando o outro, né? Eles cooperam um com o outro. Por isso que não tem isso, né? Nossa, o que eu faço com esse monte de informação? Ou você já vai, né? Olha, vai lá. Eu sempre, quando eu percebo que precisa continuar na terapia, eu falo, ó, isso aqui precisa continuar na terapia. E se você tem alguma dúvida, bom, todo mundo tem que fazer terapia, né? Mas enfim, né? De qualquer maneira. Mas assim, se você tem qualquer tipo de dúvida, a constelação, ela te dá essa possibilidade incrível que é assim, pega, olha, mas eu quero parar de fumar, eu não faço terapia. Qual terapia você indica para mim? Então vamos lá, vamos colocar um representante, aí a gente pode até colocar um papelzinho, né? Você vai representar a terapia comportamental, você vai representar uma abordagem humanista, você vai representar um EMDR, você vai representar uma terapia de choque, sei lá o quê, né? E aí a gente coloca um representante para também escolher qual é a terapia que vai te ajudar mais naquele momento. E com que frequência você faz a constelação? Tem que dar tempos, assim, ou a pessoa pode fazer com bastante frequência? Existe isso de frequência ou não? Bastante frequência é delicado, porque como é uma abordagem que, se trabalhada dessa forma que eu estou te falando, você não vai conseguir ficar liberando trauma toda hora, né? Porque ela é muito forte. Então, você nem consegue ficar fazendo um monte de constelação, tipo uma seguida da outra, né?
Ao mesmo tempo, nas novas constelações já não existe mais esse tempo que no começo tinha. O Bert mesmo falava, é melhor esperar um ano para fazer uma constelação novamente. Mas depois a gente viu que não necessariamente, porque também nem toda constelação, as cascas da cebola, né? Nem toda constelação tem uma profundidade tão grande que você precisa esperar tanto tempo, né? Então hoje o que eu falo e também o que eu aprendi com uma das minhas últimas professoras de constelação, que foi a Brigitte. Nessa formação eu recebi esse título, né, de maestra nas novas constelações. Ela fala isso e eu concordo plenamente, né? Quem sabe quando é que está pronto para fazer a próxima constelação é o cliente. Então, quem sou eu para falar, você faz daqui 6 meses? Eu não estou dentro de você. Então, você está percebendo que a mudança, né, para as novas constelações é que o cliente, e eu não sei se são as novas, mas se são as novas como a Cristina, né? O cliente, ele é autorresponsável, ele é ativo e é ele que decide, ele não é criancinha, não sou eu que tenho que ficar cuidando dele, dizendo agora constela daqui quanto tempo, né? No máximo eu falo, seria bom daqui a um tempo você fazer uma constelação, mais uma constelação, porque às vezes a gente precisa constelar mais de uma vez um tema. Porque é o cachorro, né? É uma coisa forte que tem ali naquele sistema, então às vezes é importante daqui um tempo. Quanto tempo? Eles me perguntam sempre, quanto tempo? Você vai saber. Que incrível, nossa. Cris, você vai ter uma aluna. Será um prazer. Nossa, eu amei isso, muito incrível, muito incrível. Cris, você tem algum projeto em andamento que você queira divulgar pra gente, que você queira falar sobre os seus cursos? Sim, o meu próximo projeto, então, é o lançamento da nova turma da formação nas novas constelações familiares e normalmente eu faço isso através de 3 aulas gratuitas. A primeira aula é sobre o viver no instinto, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui sobre esse estado de transe, desse amor cego, dessa fidelidade, como é que isso acontece em detalhes. A segunda aula eu vou falar sobre o viver na alma. Então aí a gente já começa, né, subir, vai para o cérebro límbico e o Bert Hellinger chamou esse movimento de movimento da alma. E por fim, a terceira aula é o viver no espírito. E aí a gente vai para o neocórtex e vai para esse nível de constelação que eu te falei aqui, as novas constelações. Então, é imperdível. Quem assiste essas 3 aulas falam assim, meu Deus, agora eu entendi o que é constelação familiar. Quando que vai acontecer? Do dia 24 ao dia 28 de junho de 2024. Eu vou deixar para vocês na descrição o link. É o link específico ou o link do seu Insta? Não, é o link específico para você se inscrever e receber os links das aulas nesses dias, sempre às 7 horas da noite. Então, do dia 24 a 28 de junho de 2024. Se você assistiu esse podcast depois disso, todo semestre eu faço lançamento. E por enquanto eu tenho repetido porque tem sido um sucesso essa semana das constelações do espírito. Muita gente até me pergunta, nossa, mas foi você que criou esse nome? Nossa, mas isso tem a ver com o espiritismo? Não, não fui eu que criei, isso quem criou foi o Bert Hellinger e você pode acompanhar o desenvolvimento desse trabalho nesse livro, O Amor do Espírito, que é quando ele foca nas constelações do espírito. E Cris, se as pessoas precisarem entrar em contato com você, é via Insta ou seu site? Pode ser no Insta, o meu Insta é psi, de psicóloga, né? Psi Cristina Florentino.
E também o meu site, é só colocar ali no YouTube, e também tem o canal do YouTube, Cristina Florentino, você vai chegar, inclusive no YouTube tem mais de 130 aulas gratuitas, maravilhosas, disponíveis para vocês. Também tem meditações, se você colocar lá, meditação, tomar os pais, também vai aparecer ali no YouTube constelações bem bonitas que eu fiz. Então tem bastante conteúdo aí para vocês aproveitarem. E também tem as lives que eu faço às sextas-feiras ao vivo pelo meu canal do YouTube. Eu também faço pelo Instagram, mas no Instagram a maioria das vezes eu não deixo gravada. Então, se você quiser entrar às sextas-feiras às 11h11 da manhã, eu estou sempre lá também falando sobre algum assunto relacionado à constelação, ao Pathwork, porque eu sou helper de Pathwork também, enfim, assuntos conectados ao autoconhecimento, né? Sempre às sextas-feiras às 11h11 pelo meu canal do YouTube. Cris, muito obrigada, gratidão enorme. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Que as suas palavras sirvam de pontos de luz e que essa luz expanda pelo universo. Amém. Que assim seja e assim é. E assim é. Gratidão. Gratidão também a todos os seus ouvintes e a sua audiência. É sempre um prazer poder trazer, né, conhecimento de qualidade para as pessoas. Muito obrigada. E para você que está com a gente até agora, também muito obrigada. Esse episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Se precisar entrar em contato comigo, é pelo meu Insta, que é gabrielasantia.go. Agora também temos o Insta do Infinito, que é infinito.go. Muito obrigada!